Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians 1, Flamengo 1. Mas antes de falar sobre esse jogo, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal. Dê essa moral aí para um corintiano que ama o clube. Então, fiel, o Coringão acabou aí desperdiçando uma chance muito importante aí contra o Flamengo. Uma chance muito grande. Se você for ver as circunstâncias do jogo. O Flamengo praticamente só criou no primeiro tempo, né, com o vacilo do Hugo Souza. Não pode, o Hugo Souza não pode dar um vacilo daquele. Já tinha vacilado anteriormente, não deu em nada, deu sorte. Mas aí 3 minutos depois você vai e faz uma besteira daquela. Então não pode acontecer. O Hugo Souza tem que ter sombra no Corinthians. Né? Muitas vezes o cara fica se achando acima de tudo, né? E não quer treinar a parte de jogo com os pés. Já trouxe aqui informação do Samir Carvalho que ele entende que ele não tem deficiência com os pés, né? Então um pouco de soberba do Hugo, porque a gente vê que a maioria das falhas dele sempre é com os pés, né? É só ver. Eu acho que se ele tiver umas 6 7 falhas com a camisa do Corinthians, das 7 6 é com os pés, né? Então, se não tem deficiência, né? Imagina se tivesse. Aí o Corinthians consegue jogar melhor que o Flamengo, na minha opinião. Jogou melhor que o Flamengo no primeiro tempo ali, após tomar o gol. Numa boa jogada do Memphis, né? Infelizmente ele se lesionou. Eu acho que se ele tivesse em campo, o Corinthians teria ganho esse jogo, mas enfim, se não entra no futebol, né? O se não entra. Acabou lesionando, ele deu um passe de 3 dedos espetacular pro Bidu, Bidu cruzou muito bem e o Yuri fez o gol, né? E o Corinthians aí conseguiu empatar logo após o Flamengo fazer 1-0. Isso foi muito importante pro jogo, foi muito importante pro Corinthians, porque se vai se arrastando, o Flamengo tem um time perigoso, né? Se vai se arrastando essa vantagem pro Flamengo, mas o Corinthians conseguiu empatar logo em seguida, praticamente após sofrer o gol. E o Corinthians teve mais volume do jogo, controlou mais o jogo, é, rondou mais a área do Flamengo. Claro que não com muito perigo, infelizmente, o time do Corinthians não finaliza, tá? É um time que não finaliza. Não dá para colocar a culpa no Dorival de um time que perde quantidade de gols perdeu hoje, de um time que não finaliza. Taticamente, o que o Dorival faz? É ter vantagem. Como é que você tem vantagem em relação ao time? Tendo posse de bola, criando tramas para se aproximar da área. A parte de puxar, fazer um drible, finalizar ou acertar um passe para finalização, aí é a individualidade dos atletas. O técnico não entra aí. Não é o técnico que vai chutar. Então, não dá para criticar o Dorival em relação a isso, tá, gente? É... Dando um exemplo aqui do jiu-jitsu. Jiu-jitsu, quando eu faço jiu-jitsu, né, treino jiu-jitsu, quando você está treinando jiu-jitsu, você tenta sempre ficar em vantagem. Como é que você fica em vantagem? Coloca os 100 quilos, né, por exemplo. E agora a finalização e tudo mais, aí já é outros 500. É igual o que o técnico faz, o que o Dorival faz. Ele tá armando bem o time taticamente, colocando o time em superioridade numérica no ataque, colocando o time para rondar a área do adversário, para ter posse de bola ofensiva, mas os caras não puxam uma bola e finalizam. Os caras não acertam o último passe, então é complicado. O Garro entrou no lugar do Depay, entrou de atacante muito mal o Garro, muito lento, não sei o que acontece, não sei se joga lesionado, não sei se tem lesão crônica no joelho ainda, não sei, mas esse Garro aí, infelizmente, é um jogador que não faz diferença nenhuma pro Corinthians, tá? Eu tô dizendo o Garro que está jogando, tá, gente? Tô dizendo que ele como jogador não faz diferença pro Corinthians, mas tô dizendo que o Garro, a bola que ele tá jogando, acho que de um ano pra cá, né? O Garro não joga bem no Corinthians. Tem um lampejo ou outro, mas é muito pouco. É, é um Garro que não faz diferença nenhuma no Corinthians, essa que é a verdade. E no segundo tempo, o Corinthians tem ali logo no começo do jogo uma falta em cima do Bidon e o juiz expulsa. Pra mim, sendo sincero pra vocês, não era pra expulsão, tá? Não era pra expulsão, mas se for pegar todas as merdas, todos os erros de arbitragem a favor do Flamengo em cima do Corinthians, inclusive o pênalti em cima do André, né? Que eu vou falar daqui a pouco, seguindo a linha cronológica. É isso aí, tá em casa, foi uma solada, queira ou não, mas pra mim não era pra expulsão, enfim. Aí o Corinthians não aproveitou. O Flamengo ficou os primeiros ali 7 minutos após o jogador ser expulso, tendo mais posse de bola que o Corinthians, atacando mais que o Corinthians.
né? Então, daí você vê como esse time do Corinthians é acomodado. São jogadores acomodados, gente. São jogadores que quando eles veem que tem uma vantagenzinha, que fez uma coisinha ou outra, eles já tiram o pé do acelerador, né? O que o Carrilho jogou hoje, gente, tava na má vontade, não minhaca o Carrilho. Não dá, velho. Não dá pra um cara jogar desse jeito com a camisa do Corinthians. Desculpa você aí que endeusa o Carrilho, que o Carrilho é ídolo, o Carrilho é aquilo, é ídolo, é isso, aquilo, mas não jogou nada, minhaca. Minhaca. Aí o Dorival vai e coloca o Kaique, velho. O Kaique é aquele jogador quase bom. Aquele cara que você vê, tem habilidade, tem um toque diferente na bola. Mas é só isso. Na hora dele ganhar o 10, ele não consegue. Ele não consegue acertar um passe. Ele não consegue driblar. Não consegue abrir espaço para finalizar. Então antes de você colocar o Vitinho fez o gol lá contra o Portuguesa lá. Um gol importante. É um cara que finaliza bem. Lei do ex. Né? Sinceramente, hoje eu sou mais o Vitinho que o Kaique. Tá, gente? Aí o Corinthians tenta uma espécie de abafa, principalmente a partir dos 30 minutos do segundo tempo em diante. Só que você não tem jogador alto. O jogo que era pro Pedro Raul fazer diferença era esse. Mesmo que ele é ruim, tá jogando mal, isso, aquilo, mas o Guinegão na área, gente, é nada. O Guinegão era pra ter sido vendido no fim do ano, quando eles perderam a oportunidade de ganhar 20 milhões de dólares com o Guinegão. É fraco, gente. Naquele lance que o Roberto quase fez um golaço e o Rossi pegou, ele furou, aquilo ali era a chance de guardar. Vocês viram que teve várias bolas para os caras do Corinthians finalizarem dentro da área, ou na entrada da área, os caras furaram, os caras chutaram na lua. Os caras estão afobados para finalizar, os caras não sabem finalizar. E a culpa é do Dorival? Eu te pergunto, a culpa é do Dorival? Não dá para culpar, tem que ser justo. Inclusive, o Matheus Pereira tem a chance de se consagrar. Né? É um cara que ele tá indo bem com a camisa do Corinthians. Eu acho que na característica dele tá indo bem, daquela virada de jogo, uma qualidade de passe. Mas o cara tem a chance, praticamente no último lance ali. Chuta a bola pelo menos no gol, joga a bola lá na lua, velho. Então o Corinthians perdeu muito gol. O Garro, velho. O Garro não criou nada pro Corinthians. Nada. Se não é o Breno Bidon pra ter os lampejos ali, algumas coisas, não sai nada. Então se o Corinthians perde esse jogo pro Flamengo, o Dorival estaria demitido. Você acha justo, velho? Pode trazer quem for. Conhece Inhaque que tá esses jogadores. Os caras não finalizam. Os caras não acertam o último passe. Os caras não correm, velho. A intensidade que o Corinthians jogou no primeiro tempo contra o Flamengo mostra o quanto esse time do Corinthians escolhe o jogo para jogar. Se tivesse essa intensidade no primeiro tempo contra o Flamengo lá contra o Chapecoense, vocês acham que não ganhariam? Vocês acham que a gente não sairia com os 3 pontos de lá? É claro que sairia fácil, porque a Chapecoense é um time fraco, o Corinthians jogou bem melhor, só que jogou sem gana, sem raça. E esse jogo agora ficou claro por que o time não finaliza. Né? Ficou claro porque é incompetência dos jogadores. Porque taticamente hoje o Dorival deu um nó tático no Jardim. Ficou claro. A superioridade do Corinthians no primeiro tempo ali. O Flamengo teve lampejos com a entregada do Hugo Souza e com aquela bola que o Arrascaeta quase fez um golaço de goleiro. Lampejos. Mas taticamente o Corinthians deu um rodo no Flamengo. Só faltou ter jogadores de qualidade, jogadores de personalidade para fazer o gol. E falar do André. O André jogou muita bola, tá, gente? Tem que elogiar o André, né? O Gabriel Paulista entregou uma bola ou outra, mas jogou bem, fez exames importantíssimos. O Bidu jogou bem. O Mateuzinho foi mal. O Mateuzinho foi mal hoje. Enfim. É isso, fiel. Comente o que vocês acharam. Se inscreva no canal. Dá essa moral para o Corinthians no Clube. Deixa o like. E vai, Corinthians.